Gostaria se descobrisse uma gravidez na adolescência. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri a minha gravidez. Bom, eu descobri a minha gravidez, gente, eu tava estudando, né, tava no oitavo ano, né, da escola, tava fazendo oitavo ano e eu já tava namorando, tá, gente? Um namoro bem complicado, porque a minha mãe não queria que a gente namorasse, minha mãe não aceitava o nosso relacionamento, então a gente namorava escondido. Escondido. Só que a minha mãe acabou descobrindo e eu acabei saindo de casa, e fui morar com ele sem a minha mãe aceitar. Depois de um tempo que a gente tava morando junto, né, porque eu morava com ele e a família dele, porque ele não tinha casa. Ele era bem mais velho do que eu, gente, uns 5 anos mais velho do que eu. Na verdade, ele é mais velho do que eu, porque até hoje nós estamos juntos hoje ainda. Então, fui morar pra lá com ele, pra casa dele, né? A mãe dele me aceitou bem de boa. A mãe dele sempre foi muito legal comigo e tudo mais. Aí depois de uns 5 meses morando juntos, a minha sogra falou pra mim, por que tu não toma um remédio pra não ter filho, pra evitar filho? Não é muito nova, tá estudando, não tem idade nem pra estar namorando, imagina pra ter filho, não vai se prevenir. E a gente se prevenia só usando camisinha até então. Aí eu falei, verdade, né, vou me prevenir. Só que eu não tinha dinheiro, a gente não tinha condições de ficar tomando remédio, porque ele não trabalhava nesse tempo. E a gente vivia do que a mãe dele dava pra nós, a gente comia o que dava pra nós comer. Aí eu peguei e falei, vou no posto, porque o posto daqui, eles aplicavam, né, injeção pra evitar filho, né, anticoncepcional, de graça. Aí eu fui no posto, cheguei lá no posto, contei toda a minha situação. Aí a moça ficou bem assim, você não é muito nova, não? Aí só que eu falei pra ela que não, que eu tava namorando, ficou meio coisa assim, mas aplicou. A minha sogra foi comigo, começou a aplicar. Aí eu fiz a primeira aplicação, ela falou pra mim que não podia ainda manter relação, porque o remédio ainda não ia fazer efeito, que era só comer, a gente explicou um monte de coisa. Aí tá. Durante esse primeiro mês que eu tomei, né, anticoncepcional, a gente continuou usando camisinha. Depois que fez um mês, a gente parou de usar camisinha, a gente começou a ter relação normal, sem nada, só confiando no anticoncepcional. Aí depois, gente, que eu deu um mês aí, que a gente voltou a manter relação normal, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas aí, né? Comecei a sentir aí no meio, já fazia um mês e pouco que eu tava tomando anticoncepcional, quase 2 meses que eu tava tomando, porque eu tomava todo mês. Aí chegou a data dele tomar, eu fui tomar anticoncepcional, só que eu tava me sentindo estranha, eu tava sentindo meus seios dolorido, eu tava sentindo uma zonzura de vez em quando, bastante fome, bastante sono, e a minha menstruação começou a ficar atrasada. Aí eu fiquei, por que será? Aí eu comecei a pesquisar, a menstruação atrasada, que pode ser aí 2 coisas, podia ser gravidez, podia ser hormônios, um monte de coisa na realidade. Só que o que eu me atentei foi que podia ser por causa do anticoncepcional. E eu usava aquele aplicativo, até hoje eu ainda uso, o Flow, que ele fica ali vendo o teu ciclo menstrual. E o meu sempre foi bem reguladinho. Deu 2 dias de atraso, eu comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha, meus seios estão doloridos, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Será que eu tô grávida? Eu falei, não pode ser, eu tô tomando anticoncepcional tudo certinho. 2 meses que eu já tinha tomado. Inclusive, eu tomei a segunda dose já estando grávida. Aí eu peguei e fui pra casa da minha mãe. A minha mãe não tava morando mais aqui, ela tava morando lá pro interior. Aí eu fui lá na casa dela, porque eu tinha chave que eu sempre ia lá, limpar, fazer alguma coisa lá na casa dela. Aí quando eu cheguei lá, eu fui pra lá pra fazer escondida, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Comprei um teste de R$ 5. Fiz o teste e quando eu olhei lá no teste, subiu 2. Você sabe que é subir 2 coisas rapidinho, 2 linhas. Eu chorei tanto, eu fiquei tão nervosa, tão desesperada. O que eu vou fazer? Eu sou muito nova, eu tô estudando, eu não trabalho, meu marido não trabalha, o que a gente vai fazer? Gente, foi um desespero. Aí eu fiquei totalmente sem reação, não sabia o que fazer. Eu fiquei um tempão lá. Eu tinha saído da escola nesse dia, quando fui fazer o teste. Eu tinha saído da escola, tinha ido pra lá por causa da minha mãe, tava fazendo prova, então eu tava saindo bem cedo, eu tava, terminou a prova e saiu. Aí eu falei, e agora? Eu tô estudando, eu não vou ter coragem de ir pra escola mais, vou ficar com vergonha. E realmente, gente, depois que eu engravidei, eu não fui mais pra escola, porque eu fiquei com vergonha de ir pra escola estando grávida. Então eu não entrei mais na escola, não estudei mais. Até hoje, não voltei a estudar ainda. Então, foi um desespero muito grande. Aí eu contei pra ele, né, que eu tava grávida.
Ele falou, agora não tem mais jeito, a gente vai ter que aceitar e tudo mais. Só que eu não tava aceitando. Então eu peguei, no outro dia, acordei de manhã cedo, fui lá no posto, falei pra mulher lá, pra doutora lá que me aplicou a injeção, que eu tava grávida. Falei pra ela como é que isso tinha acontecido, que eu tava tomando injeção, que quando eu não tava tomando isso não tinha acontecido. Aí ela falou pra mim que acontece, que é difícil de acontecer, mas acontece, que ela não podia fazer nada e tal. Resumindo, tive que prosseguir com a gravidez, né, gente? Porque eu não ia tirar uma criança, mesmo sendo nova, eu não ia tirar uma criança. Isso não convém de mim, eu acho uma coisa horrível de se fazer. E não teve jeito, tive que aceitar e prosseguir com a gravidez, né? E fazer o quê? Não se podia fazer nada. A gente teve que aceitar e, né, viver com a realidade de que a gente ia ser pais na adolescência.